Instituído no bairro da Liberdade, o Museu da Imigração Japonesa conta com um acervo com mais de 100 mil documentos e objetos contando a história do imigrante japonês. São 3 andares apresentando toda a trajetória em ordem cronológica, desde a vinda dos primeiros 733 imigrantes japoneses que embarcaram no Kassato Maru, sua vida em terras brasileiras e a formação de sua comunidade. E este museu, então, ele tem essa finalidade de contar a história de como vieram os japoneses se integrar a este país. Então, eles vieram em 1908, como você sabe, vieram naquele primeiro navio. Nós temos aqui, então, a maquete do primeiro navio. E depois eles vieram mais para trabalhar nas fazendas de café. Era a época, auge do café no Brasil, exportava bastante e precisava de mão de obra, né? Então, os japoneses vieram para trabalhar nas lavouras, nas grandes fazendas de café. E depois do contrato acabado, eles não tendo como voltar ao Japão, não tinham recebido o suficiente para voltar ao Japão com aquele monte de filhos que eles tinham trazido. Então, eles acabam iniciando uma vida de agricultor independente. No primeiro andar da exposição, logo na entrada, é contada a história do Japão e a vinda dos primeiros imigrantes ao país. No mesmo andar, o visitante se depara com uma réplica das cabanas que eram construídas por ele e a fauna e a flora que eles encontraram quando começaram a construção de suas comunidades. E depois eles enfrentam a época difícil, que foi a época da guerra, né? Então existe o túnel da guerra, onde mostra o que aconteceu com os imigrantes japoneses durante o período difícil da guerra. Bom, a guerra é sempre difícil para todo mundo, então, mas especificamente para o japonês, o imigrante, o que aconteceu durante esse período. Isso é mostrado. E depois, no pós-guerra, a imigração, os imigrantes decidem que, ao invés de voltar ao Japão, eles preferem viver aqui no Brasil, escolhem viver no Brasil, então educam os filhos para estudarem o português, até lá só estudavam japonês, né? E aí educa e manda as crianças estudarem em São Paulo, onde tinham escolas melhores. E aí a geração seguinte, que somos nós, somos segunda geração, todos se esforçam para estudar e entrar nas universidades. A comunidade nipo-brasileira tem muita história para contar neste Museu da Imigração Japonesa, que é o maior do Brasil. Para quem quer conhecer mais e visitar o museu, ele funciona de terça a domingo no período da tarde. Para maiores informações, basta entrar no site e conferir tudo sobre o museu.